Você acredita na palavra de Jesus? Sim ou não? Precisamos dizer isso. Sim, acredito. Mas mais do que dizer, precisamos viver isso. Vamos ver um exemplo de uma pessoa que viveu isso e abraçou a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos os nossos irmãos. O evangelho de hoje diz assim: Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou na Galiléia, os galileus receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse ao Senhor: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus lhe disse: podes ir, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo: o seu filho está vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre o deixou ontem, pela 1h da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou para Galiléia. Muito bem, o evangelho de hoje Lucas narra quando Jesus volta para Galiléia. Ele tinha passado por ali, tinha ido numa festa de casamento, em Caná da Galiléia, faltou vinho, ele fez a água se transformar em vinho e alguns estavam ali. E alguns divulgaram isso, e esses que ouviram, que não estavam lá, acreditaram em Jesus por causa do testemunho daqueles que viram. Por isso que a fé precisa ser proclamada, precisa ser dita, porque entra pelos ouvidos das pessoas, do meu, do seu, e pode parar no coração. Havia ali um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele não tinha visto, mas ele tinha ouvido falar. Alguém tinha proclamado Jesus, curador, salvador, o Messias. E o filho estava doente, ele disse que ele estava com muita febre, estava morrendo, e com certeza tinha dado de tudo para ele, não tinha resolvido. Ele vai até Jesus. E fala para Jesus, para que Jesus vá até lá. Olha só, ele queria que Jesus fosse, a ideia era que Jesus fosse até a casa dele. Às vezes nós temos uma ideia, queremos que Deus faça alguma coisa do nosso jeito, do jeito que a gente pensa que deve ser. Porque o mais lógico seria isso, não é? Às vezes Deus usa o lógico, mas às vezes Deus usa o ilógico. Às vezes Deus usa o ordinário, o normal, mas às vezes Ele usa o extraordinário. E aí Jesus fala para ele: olha, se vocês não verem sinal, vocês não acreditam. E o pai, aquele que estava aflito, falou: Senhor, vamos logo, desce, antes que ele morra, vamos lá. É mais ou menos como a gente, que às vezes pede, a coisa não vem, e a gente fala: o que está acontecendo? Deus não está vendo? E aí Jesus fala assim para ele, aí Jesus põe ele à prova. Aí Jesus desafia aquele homem. E às vezes Jesus nos desafia também. Ele fala assim: pode ir, o teu filho está vivo, está curado. Aquele homem precisava acreditar na palavra de Jesus, sem ver. Acreditar sem ver. Jesus não foi e disse: eu não vou. Ele disse com outras palavras, ele falou assim: você que vai. Às vezes Deus fala para nós assim: não, vai você. É preciso que você vá. É preciso que você creia mais. E aquele homem acreditou e foi,
no outro dia. Porque ele encontrou os funcionários dele no outro dia. Ou seja, aquele homem acreditou piamente, acreditou tanto que até ficou descansado. Passou a noite, dormiu, porque ele já sabia que o filho dele estava vivo. Lógico, faltava a confirmação no olhar, mas no coração já estava certo. Jesus faz uma cura à distância e ele acreditou nisso. No outro dia ele está voltando para casa, percebe-se que ele está bem tranquilo, voltando com calma, não estava correndo, não estava desesperado, não estava afobado. Afobado estavam os funcionários que vieram ao encontro. Vieram afobados, o seu filho sarou, curou, está vivo. E aí ele pergunta assim, porque faltava a confirmação, né? Que horas que foi? Foi a 1h da tarde, ele lembrou, foi a hora que Jesus falou. E aí diz que ele abraçou a fé. Eu e você também precisamos abraçar a fé. Diga aí, ó, eu creio. Abrace a fé. Abraçar a fé é como abraçar a palavra de Jesus. É abraçar acreditando na palavra de Deus. Senhor Jesus, eu te peço agora aumentai a nossa fé, para que nós possamos proclamar ela com a nossa boca, mas também, Senhor, possamos vivê-la com a nossa vida. Que a gente possa abraçar a nossa fé cada dia e levar homens e mulheres a abraçar a tua fé também. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que a tua fé seja viva, que a tua fé esteja na sua atitude, que você acredite, mesmo sem ver. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você puder, compartilhe aí os vídeos, se inscreva no canal, dê o seu joinha, acione o sininho e ajude a evangelizar. Deus abençoe.